Olá, como está você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do Pensamento Corporativo no YouTube e a série Valor para a sua empresa. Hoje, no episódio 4, vamos falar sobre gestão. E eu tenho a honra e a satisfação em receber José Eduardo Luzzi, presidente e CEO da MWM Motores e da MWM Grupos Geradores. A MWM, uma empresa do grupo norte-americano Navistar. Luzzi, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua gentileza em atender ao meu convite. Seja bem-vindo ao Pensamento Corporativo. Olá, Orlando, tudo bem? Primeiramente, agradecer o convite de participar do Pensamento Corporativo. Para mim é uma honra muito grande, uma satisfação. Primeiro, estar com você. É sempre bom estar com você. Muito obrigado. E segundo, compartilhar um pouco de experiência, um pouco de conhecimento adquirido ao longo desses últimos anos com a tua audiência. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. É uma satisfação, Luzzi. Você é um profissional que traz uma grande bagagem de gestão e de carreira e também tem uma visão muito apurada sobre as mega tendências, sobre o que vem pela frente. E se nós analisarmos entre a década de 1990 e 2000, nós tivemos a evolução da internet e as novas tecnologias. Mudaram o mundo. Acho que não mudaram tanto as formas de gestão de pessoas, apesar da mudança de comportamento. Mas, sem dúvida, mudaram a gestão dos negócios, com as novas oportunidades e a velocidade da informação. Qual a sua visão, comparando essa mudança que temos daqui para frente com aquela mudança que tivemos na década de 90? A de agora é maior ou não devemos comparar? São coisas completamente diferentes. O que você imagina sobre isso? Qual é a sua visão sobre isso, Luzzi? Orlando, primeiro, fala-se muito do novo normal. Hoje em dia, todo mundo comenta o novo normal, por conta do que está acontecendo. Eu não concordo muito com esse termo novo normal. Eu acho que nós estamos vivendo um anormal provisório, temporário, não é? E que tudo tende a mudar e retornar parcialmente ao que era após a vacinação em massa em todo o planeta, né? Então, não é um novo normal, porque nós estamos numa situação atípica e essa situação atípica vai passar a partir do momento em que essa vacinação estiver disponível. Porém, essa situação, de fato, trouxe um conhecimento e um desenvolvimento ainda maior de ferramentas e de recursos que antes ou não eram disponíveis, ou eram disponíveis, mas não eram tão utilizados, ou eram disponíveis, mas não eram tão desenvolvidos quanto foram nos últimos meses, né? Eu me refiro à vida virtual, né? Aos negócios virtuais, às reuniões virtuais, aos contatos virtuais e às vendas virtuais, etc. Eu acho que parte disso vai continuar, né? Porque se mostrou eficiente, se mostrou ágil, rápido, se mostrou uma alternativa óbvia de redução de custo para as empresas, né? Então, eu acho que parte disso será incorporado e, de fato, é uma tendência para o futuro, sem dúvida. Mas eu também acho que parte do que nós estávamos acostumados antes dessa situação retornará, porque nada substitui o contato humano, né? Então, por mais que você tenha ferramentas virtuais para compra, venda, reuniões e etc., nada substitui o olho no olho, nada substitui o contato humano, nada substitui aquela relação de carinho, aquela relação de confiança que você desenvolve quando você tem contato com as pessoas. Então, eu acho que, passada essa situação, repito, através da vacinação em massa, o que vai acontecer é um equilíbrio, é um balanço entre tudo que foi desenvolvido nesses últimos 4, 5 meses, como ferramenta positiva, mas também um retorno ao contato pessoal que é fundamental. Aí você falou do olho no olho, né? Eu tenho falado muito também sobre a questão da inteligência artificial. Esse mundo que está sendo gerenciado em parte dele pela inteligência artificial, ele afeta também essa relação olho no olho, isso que você conversou, as relações pessoais, né? A inteligência emocional, né? Isso pode também comprometer um pouco o desenvolvimento da gestão da inteligência emocional, desses novos
talentos, essas pessoas que estão entrando no mercado. E como você bem falou, né, nada substitui o calor humano, o olho no olho, né? Eu sempre digo, numa reunião, a expressão facial, né? Nós que aprendemos a identificar uma expressão facial numa reunião, né? Isso é fundamental, né? As inter-relações, né? Por outro lado, isso também pode afetar o comportamento das pessoas, né? Então, hoje nós temos um modelo de comportamento, um padrão de comportamento das pessoas no mundo corporativo. Você está vendo alguma mudança nisso? Você vê daqui para frente o comportamento das pessoas deve mudar? E aí? A gente tem que se adaptar a eles, o mundo corporativo vai se adaptar nisso que você mesmo falou de novo normal, que não é tão novo normal assim. Como que você enxerga essa evolução ou mudança do comportamento das pessoas, tendo como base tudo isso que nós falamos, a evolução, a tecnologia, a inteligência artificial, a redução da conversa do olho no olho? Como que você vê isso? Isso é um risco para o mundo corporativo? Isso é um risco para o ambiente, para o clima organizacional? Como que você vê isso? Eu acho que nós ainda temos muito que aprender a utilizar essas ferramentas do ponto de vista relações humanas e comportamental, né? E eu te cito um exemplo. Uma coisa é você mandar uma mensagem de WhatsApp para um funcionário que está trabalhando remotamente e falando, bom trabalho, great job. Ok, você deu feedback. Outra coisa é você estar andando nos corredores da sua empresa e você encontra esse funcionário, aperta a mão dele, olha para ele e fala, rapaz, eu vi aquele trabalho que você fez, gostei muito, viu? Parabéns, foi excelente. É completamente diferente, concorda? Para quem está recebendo a mensagem, puxa vida, o diretor, o executivo, o presidente, ele fez questão de me parar no corredor para conversar comigo e para me dar um feedback positivo. Outra coisa é você receber uma mensagem de WhatsApp, né? Então, a essência é a mesma, mas a forma é completamente diferente. Então, eu acho que nós vamos, sim, cada vez mais utilizar as ferramentas virtuais, né, a tecnologia, mas nós vamos ter que aprender como inserir um certo calor humano através da distância, através do distanciamento, através dessas ferramentas virtuais. Isso é fundamental. E vou além. Eu tenho sido muito perguntado assim, não, mas o home office tem atrapalhado a eficiência da companhia? A eficiência aumentou, a eficiência diminuiu, a empresa está com seus administrativos há quase 4 meses em home office, etc. Eu digo, olha, se você pegar os indicadores operacionais, a resposta é não. A eficiência da empresa se manteve, todos os processos estão robustos, estão operando, a fábrica está funcionando, a matéria-prima está chegando, a qualidade está sendo preservada, os clientes estão sendo atendidos, né? Nós estamos com os controles financeiros em dias corretos, compliance, etc. Porém, nós perdemos, através do distanciamento, aquelas oportunidades que acontecem quando você tem um contato espontâneo com alguém. Então, você está andando, repito o exemplo, você está andando pelo corredor da empresa, encontra com alguém, você está batendo papo e o cara cita alguma coisa que te dá um insight. E você fala, puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Ou você faz algum comentário para a pessoa em que ela para pensar e fala, puxa vida, é verdade. Então, são oportunidades que acontecem de forma espontânea, talvez uma inteligência espontânea, não sei qual seria a expressão para isso, que quando você está trabalhando remotamente, você perde essa oportunidade. Né? E isso é muito difícil de mensurar. Isso é uma coisa. Bom, primeiro que o toque plástico, né? Quando, como você falou, de encontrar no corredor, isso é muito importante, ele gera essas oportunidades. Por outro lado, você tocou num ponto aí que eu tenho insistido bastante, que são 2 pontos. Um deles são os desafios da gestão à distância. Porque nós estamos hoje, nós dois agora estamos num processo tecnológico, num processo virtual, uma conversa virtual, que se você for olhar, há 7 meses, 8 meses, ele não existia com essa facilidade. Bom, as empresas... Hoje é muito fácil, isso foi uma mudança muito rápida, que ela entrou
na nossa vida de uma forma incrível, né? Já parece que faz parte da nossa vida isso há anos, né? O home office, ele é o trabalho home-based, né, como é a forma correta, ele pode gerar esse distanciamento, aliás, ele gera esse distanciamento, e ele gera junto desafios da gestão. Os desafios do accountability, os desafios da motivação das pessoas, como motivar as pessoas. E outra coisa, por exemplo, o meu filho está trabalhando em home-based, né, home office, a empresa dele montou uma base dele aqui, uma base para ele aqui, e isso é muito interessante. Mas ele mesmo sente falta, ele comenta comigo isso, ele sente a falta de uma aproximação, não pela questão do resultado, não pela questão da motivação, mas ele fala, pai, eu preciso desenvolver pessoas, eu preciso desenvolver, treinar, eu preciso formar sucessores, desenvolver os sucessores, identificar os talentos. E isso talvez seja uma falha nesse processo, que é o que você está falando. Então, o desafio do gestor, acho que é esse, né? Como desenvolver e identificar os talentos, treinar essas pessoas no ambiente. Como é que esse ambiente vai ser treinado se ele for virtual? Como que você vê isso? Orlando, o ser humano ele tem duas características intrínsecas fundamentais. Um é a adaptabilidade e o outro é a sociabilidade. Essas duas características é que impulsionaram o ser humano para ele chegar no estágio de inteligência em que ele chegou. Então, o ser humano é adaptável. Então, se a situação é home-based, como você falou, se uma empresa opta, independente se está tendo um momento pandêmico ou não, mas opta por trabalhar como home-based, o ser humano vai se adaptar. Então, o colaborador vai se adaptar, o supervisor, o líder vai se adaptar, porque essa é uma característica do ser humano. E as ferramentas, a tecnologia, auxiliam e aceleram essa adaptação. Como você falou, hoje está muito fácil. Hoje nós conseguimos nos conectar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, a qualquer momento, parecendo que estamos numa reunião presencial, não é? Compartilhamos documentos pela tela, então é tudo muito simples. Por outro lado, o ser humano também tem a característica da sociabilidade, ou seja, o ser humano ele precisa se socializar. Então, acho que o grande desafio, como você citou, é essa questão, como você conciliar as vantagens dessas ferramentas, as vantagens da tecnologia que permite um home-based, que permite um trabalho virtual, com a necessidade de socialização do ser humano. Por isso que eu disse no começo que nós não estamos num novo normal, mas num anormal temporário, e que passado esse momento específico, vai haver um equilíbrio, um balanço entre explorar e continuar utilizando essas ferramentas, essas tecnologias virtuais, e, ao mesmo tempo, ter um pouco do contato social, do contato pessoal, que é tão fundamental nos negócios. Com relação a comprometimento ou o accountability que você citou, eu acho que isso é uma questão de dentro para fora. Isso é uma questão pessoal. Isso é uma questão de cada pessoa, de cada indivíduo. Então, tanto faz se a pessoa está trabalhando em casa ou se a pessoa está trabalhando no escritório. Se a pessoa tem esse senso de comprometimento, ela vai continuar trabalhando comprometida, né? E o outro ponto fundamental em relação a isso é a performance, né? Um trabalhador, um colaborador, para ele entregar a performance que é esperada dele, para mim pouco importa se ele está na empresa ou se ele está fora da empresa, porque nós vamos ver o resultado, nós vamos ver a performance, aquilo que se espera daquele funcionário e aquilo que é entregue por aquele funcionário. Você pode ter um funcionário dentro da sua companhia, trabalhando todos os dias e que não está entregando como um funcionário que está trabalhando em casa, por exemplo. Então, eu acho que em relação a isso, eu não vejo grande diferença. Um dos desafios dessas novas tecnologias, eu diria que é a questão de compliance, né? Porque quanto mais você utiliza essas ferramentas para uma venda virtual, para uma compra virtual ou para um trabalho home-based, maiores riscos você tem de exposição à compliance. De quem eu estou comprando? Para quem eu estou vendendo? Eu estou vendendo para uma pessoa que vai revender para quem?
de que país é essa pessoa. Então, você precisa ter travas que assegurem a robustez do seu sistema de compliance, mesmo num trabalho virtual. E para quem está trabalhando em casa, é assegurar que esse colaborador vai respeitar a jornada diária de trabalho, que ele não vai extrapolar a jornada diária de trabalho. Eu me refiro a questões de RH e de compliance ligado às relações trabalhistas, né? Que ele vai respeitar o descanso semanal, o feriado, as férias. Então, são oportunidades interessantíssimas, mas que também exigem, como eu disse no começo, um aprendizado e uma adaptação da companhia e do colaborador para esse trabalho virtual, né? Você acredita que o processo de estabelecimento de objetivos, de acompanhamento de objetivos, o processo, digamos assim, meritocrático e até mesmo de cobrança, de retorno, de feedback, você acha que isso sofre alguma mudança ou muda absolutamente nada, apesar do novo ambiente de trabalho? Eu não acredito naquela cobrança impositiva. Eu não acredito na liderança hierárquica. Eu acredito na liderança natural, na liderança respeitada pelo exemplo, respeitada pelo histórico, pelo conhecimento, pela experiência, e não uma liderança hierárquica impositiva. Então, nesse sentido, Orlando, eu acredito que realmente não tem a mudança em relação à performance, a estabelecimento de metas, a você confiar que um colaborador vai entender a mensagem que está sendo passada, a meta que está sendo destinado a ele, o que se espera do trabalho dele e aquilo que ele vai entregar. Eu não acho que o contato pessoal, dia a dia, vai ter interferência nesse sentido. Já em relação ao feedback, é aquilo que eu comentei, o exemplo do WhatsApp e de você encontrar alguém no corredor, né? Então, eu acho que o feedback, sim, ele pode ser um pouco prejudicado se você tem um contato pessoal com o colaborador ou se o colaborador está trabalhando home-based, né? Nós somos de uma época, né, onde, não que hoje isso não exista, claro que existe, mas nós somos de uma época em que as oportunidades profissionais, quando elas surgiam, elas eram mais difíceis, né? Então, assim, nós vestíamos a camisa daquela empresa, nós ficávamos muitos anos naquela empresa, e também isso era corroborado pelo ambiente físico, pela confraternização, pela presença, pelo orgulho de sair da sua casa de manhã, de você ir para o escritório, de você ir para aquele prédio e falar, estou entrando na MWM, eu tenho orgulho disso, né? Como é que fica esse orgulho? Você acha que esse grau de orgulho em pertencer, ele se mantém, mas é um desafio para o próprio RH, para os gestores, em manter esse nível de motivação, de ambição das pessoas, ou não tem nada a ver, isso continua dentro de cada um, é inerente às pessoas, e esse ambiente físico, aquele entrar e sair no escritório, naquele prédio, aquilo se perdeu mesmo e não tem mais o mesmo valor que tinha na nossa época? Orlando, eu acho que depende muito do tipo de ocupação e da característica da empresa. Então, por exemplo, se você é um advogado que trabalha num escritório de advocacia, você é um profissional de marketing que trabalha numa agência de propaganda e publicidade, eu acho que essa necessidade, esse orgulho físico de estar no ambiente de trabalho, ele é menor e é pouco afetado, né? E nesses exemplos que eu dei, propriamente dito, aí sim você tem uma oportunidade de redução de custo grande quando você pensa no home-based, né? Por quê? Porque você tem um escritório de advocacia, você aluga lá 4 andares de um prédio, aí vem uma situação como a que nós estamos vivendo, você é obrigado a colocar todo mundo em home office e descobre que o teu trabalho continuou exatamente o mesmo. E aí você fala, puxa vida, eu não preciso mais alugar 4 andares de um prédio, eu posso alugar um. E ter o meu pessoal trabalhando permanentemente 60% em home office, 70% em home office, e aí estabelecer um equilíbrio entre estar fisicamente na empresa e trabalhar em casa, né? Agora, se você tem uma fábrica, que é o nosso caso, você tem as pessoas de fábrica que estão todo dia na fábrica e você tem as pessoas de escritório que poderiam estar trabalhando em home office, né? Em relação à redução de custo, pouco afeta,
porque a propriedade é sua, a propriedade né, você não vai ter uma redução de aluguel, coisa que vale, você vai ter eventualmente uma redução de despesa de refeição, de transporte. Então, em termos de redução de custo, o impacto é pequeno. Mas para aquele funcionário administrativo, descer no chão da fábrica e olhar o investimento que foi feito, puxa, olha essa máquina como ela é moderna, presenciar um trabalho de Lean e falar, olha, puxa, essa linha de produção tinha uma eficiência de 80%, e eles mexeram com esse equipamento, introduziram essa ferramenta de gestão, introduziram essa ferramenta digital, e hoje essa eficiência está em 95%, 96%, 97%. Isso dá um orgulho muito grande. Não só para quem está no chão da fábrica, ao pé da máquina, mas para quem trabalha administrativamente e consegue presenciar toda essa melhoria, né? Então, eu acho que sim, tem um impacto nesse aspecto, mas depende muito da natureza da operação. Então, eu estou vendo aí, eu estou vendo atrás de você um quadro, e salvo, e me parece, esse quadro é do início das operações da MWM no Brasil, não é, Lúcia? O que é esse quadro? Desculpa, Sim, mas eu estou vendo. esse quadro, eu mantenho esse quadro na minha sala, porque eu acho muito interessante. Esse quadro, talvez não dê para você ver, deixa eu mudar um pouco o meu computador. Tá dando assim, eu maximizo aqui. Esse quadro é assim, é um banco de provas de motor, que nós chamamos de dinamômetro, da década de 60, a MWM está no Brasil desde 1953, e aqui você tem todo um sistema mecânico de teste de motor, né? E ali no fundo, um operador anotando os dados numa lousa com giz. E eu acho isso fantástico, porque quando eu desço hoje na fábrica e vejo como são testados os motores e comparo com essa foto, eu falo, meu Deus, que revolução tecnológica ocorreu nos últimos 40 anos, nos últimos 45 anos. Mas é esse operador da lousa com giz que contribuiu para que a empresa chegasse onde chegou hoje, com aquele recurso que ele tinha naquela época. Então, eu valorizo tanto aquele passado quanto o futuro. E ali, do lado, eu já tenho um outro quadro, que está um pouco longe, que já é um quadro atual. Então, sempre que eu recebo as pessoas na minha sala, eu faço parte do que era e do que é. Mostra, eu maximizei aqui na tela, mostra, por favor, de novo. Ali já é uma linha de montagem bem mais moderna, mais automatizada, né? Robotizada, com conceitos modernos de montagem de motor, de qualidade, etc, etc, né? Mas a história da empresa, ela é em função dos dois aspectos, né? De quem começou lá atrás com os recursos que tinha, uma lousa e um giz, e de toda a tecnologia e os investimentos que a empresa implementou desde então, né? Então, agora eu vou pegar, Como eu estou aqui há 35 anos, eu faço parte da história, né? Eu não cheguei a pegar a lousa e o giz, mas eu cheguei pouco depois. Não, então, exatamente. Agora eu vou pegar um gancho em tudo isso que você falou e quero ligar com o que nós conversamos no início. Mais ou menos, você veja com que orgulho você expôs esse quadro. O que ele significa para você. Você é presidente da empresa e ele tem um significado desde lá do fundo. E você fala isso com um brilho nos olhos e dá para perceber isso, né? Esse tipo de coisa, Luzi, não vai, daqui para frente, vai ser difícil as pessoas terem esse tipo de ligação, talvez não só com a empresa, mas com o propósito do negócio, o propósito. E eu vou agora fazer um break, e eu quero, no próximo bloco, conversar com você sobre o propósito das pessoas, o propósito das empresas e se há algum conflito entre eles. A mensagem do Luzi para quem quer seguir carreira no mundo corporativo, para os talentos e futuros gestores e também para os futuros conselheiros. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Eu estou conversando com José Eduardo Luzi, presidente e CEO da MWM Motores e MWM Grupos Geradores. A MWM, uma empresa do grupo norte-americano Navistar.
Luzi, nós estávamos falando no bloco anterior sobre propósito e essa mudança de ambiente, esse novo cenário tecnológico que faz com que as cabeças das pessoas funcionem de uma forma diferente dentro do ambiente corporativo, ele pode mudar o propósito de vida das pessoas, né? Então, fazer com que as pessoas enxerguem um novo propósito que eu não sei se hoje ele é visto da mesma forma. Por exemplo, o home office ele colocou as pessoas mais próximas de suas famílias. E também ela trouxe os benefícios e alguns problemas com relação a isso. Mas família é um propósito. Então, o propósito de vida, a qualidade de vida das pessoas hoje pode conflitar com o propósito das empresas, ou seja, a empresa ela também está sofrendo uma mudança de propósito, uma mudança de razão de ser, né? Nós vimos agora, com esse cenário que nós estamos passando, quantas empresas descobriram ou aumentaram as suas atividades sociais, as atividades beneficentes. Isso é muito importante. Então, talvez a lucratividade, né, ela seja algo que também decorra dessa mudança de propósito, dessa mudança de comunicação de valores da empresa para a sociedade e da sua responsabilidade para com a sociedade. Da mesma forma, as pessoas passaram a enxergar um novo propósito, uma qualidade de vida, uma aproximação da família e também um propósito social, né? As atividades sociais. Ou seja, nem tudo que é ruim, como esse ambiente que nós estamos vivendo, traz coisas ruins. Ele também trouxe coisas boas. Eu acredito nisso. Eu acredito que essa mudança de mentalidade das pessoas e das empresas pode ser um legado, se é que eu posso chamar de legado isso, pode ser um legado muito positivo de tudo isso. Você enxerga como essa relação de propósitos entre as pessoas desse novo ambiente e o propósito das empresas também no ambiente, na sociedade? Eu enxergo como um grande desafio, Orlando. Eu acho que, como eu comentei no começo do nosso bate-papo, né, os últimos 4 meses forçaram as empresas e os funcionários a uma vida diferente, uma vida profissional diferente através do home base, do home office, né? Lógico que suportado por ferramentas, como nós já discutimos, por tecnologia, mas o fato é que as pessoas, de fato, passaram a trabalhar remotamente e, como eu disse, se adaptaram, estão se adaptando a isso. Mas eu vejo como um grande desafio, tanto para as empresas quanto para os colaboradores. O grande desafio da empresa é exatamente esse: como manter o propósito da companhia para aqueles funcionários, para aqueles colaboradores que estão em casa, né? Primeiro. Segundo, como manter a motivação, como manter a retenção dos talentos de um funcionário que não está diariamente na empresa e, portanto, não está desenvolvendo aquele orgulho que você citou anteriormente de estar dentro da companhia. Como manter esse vínculo emocional entre a companhia e o colaborador, com o colaborador trabalhando remotamente, né? Não é a mesma coisa, é diferente, né? Então, as empresas vão ter que aprender a como manter esse engajamento, essa admiração, esse orgulho daquele funcionário que não está diariamente dentro da companhia, né? Por outro lado, para o colaborador, ele também vai ter que aprender, né? Como ele vai viver eternamente, ou na maior parte do tempo trabalhando em casa, sem conviver com seus amigos, sem estar com os colegas, sem socializar, sem ter aquela conversa informal que é tão importante, não é? Você citou o exemplo do seu filho, que ele falou, eu preciso socializar. Então, é uma característica do ser humano, né? Então, acho que os dois lados vão ter que aprender. E esse é um grande desafio, sem dúvida. Você acha que quais seriam esses novos, os atributos
o que muda, digamos assim, nos atributos, na característica dos profissionais daqui para frente? Você acha que um profissional, se pegarmos na nossa época, nós estudávamos, fazíamos a graduação, fazíamos a pós-graduação, entrávamos na empresa, fazíamos o estágio, íamos desenvolvendo e tínhamos aquela ambição, né? Sem falar naqueles atributos que eu entendo que são princípios, que é a questão de ética, né? A questão de caráter, aí é uma coisa que a gente seguramente não muda, né? Mas, fora isso, o que muda nos atributos? Quais as características novas que você acha, ou que já existem, que precisam ser reforçadas a partir de agora, com essa demanda que nós estamos colocando de mudança de propósito, de beneficência social, de reenquadramento da empresa e dos funcionários na sociedade, no ambiente como um todo, o que muda nos atributos e na característica das pessoas daqui para frente? Já respondo, se você me permitir, Orlando, complementar a resposta da pergunta anterior, depois eu já entro nessa, com um exemplo prático. Na semana passada, nós fizemos um bate-papo com a direção virtual. Então, eu estava aqui na companhia, a diretoria estava aqui na companhia, respeitando o distanciamento social, máscara, óculos de proteção, álcool gel, um microfone para cada um, totalmente esterilizado, e conversando, sendo filmado, para passar uma mensagem para todos aqueles funcionários que estavam em casa, porque já faz 4 meses que eles estão em casa, não é? E alguns representantes do chão de fábrica também naquele ambiente com o distanciamento social e etc. E esse bate-papo com a direção, ele é interativo. Dos que estavam na plateia, as perguntas eram diretas, e de quem estava em casa via chat. Só para responder sua pergunta, grande quantidade das perguntas que vinham de quem estava em casa era: quando nós vamos voltar? Qual será a política da empresa a partir de agora? Vai perpetuar o home office ou não vai perpetuar o home office? E nós notávamos pelas perguntas que alguns perguntavam quando vai voltar, porque estavam com o sentimento de eu quero voltar. E outros, pelo tom, não, eu gostei do home office, eu gostaria de continuar com o home office, né? Então, por aí você já vê o tamanho do desafio, né? Mesmo que você consiga equacionar aquela questão da sociabilidade com o distanciamento, tem quem goste, tem quem não goste, então você também vai ter que ter esse balanço, né? Muito, muito curioso. Com relação aos novos atributos que você citou, me permita fazer um paralelo com a indústria automotiva atual. Porque eu acho que ele acaba, de certa forma, se encaixando com os atributos de cada um de nós, como cidadão, como indivíduo e também como profissional. A indústria automotiva atual, ela tem 3 grandes objetivos. Um é eletrificação, que significa tecnologias, novas tecnologias, né? Tecnologias modernas, mega tendência. O outro é a autonomia, né? Ou seja, veículos autônomos, são aqueles veículos que não tem o motorista, que não tem o condutor, né? E o outro é a conectividade. Os automóveis conectados ao mundo, conectados a tudo, conectados ao condutor, ao passageiro e etc. E esses são os 3 grandes desafios e as 3 grandes mega tendências da indústria automotiva hoje. Agora vamos trazer isso para o comportamento de um jovem profissional. Tá? Eletrificação, que significa tecnologia. O jovem tem que estar muito, muito antenado a novas tecnologias, a tecnologias disruptivas. Não apenas que ele precisa estar um passo à frente para o seu trabalho, para a empresa que ele trabalha, para evitar que a empresa que ele trabalha se torne obsoleta ou que aquele produto se torne obsoleto da noite para o dia, porque uma tecnologia disruptiva ela aparece da noite para o dia, mas também para ele, como profissional, não se torne obsoleto por não saber utilizar todas as tecnologias disponíveis. O segundo ponto que eu falei da automação, autonomia. Você comentou, não, nós somos da época onde nós entrávamos na empresa e ficávamos 10, 15, 20, 30, 40 anos. A nova geração é diferente e a nova relação de trabalho está mudando muito rapidamente. Então, outro dia eu vi uma pesquisa que falava que, em média, cada brasileiro trabalha em 7 empresas ao longo da sua carreira. Média. Muito em breve, cada um vai ter 7 trabalhos paralelos
e nenhum emprego. Não é? Então, isso é uma mudança radical e que exige do profissional essa autonomia de trabalhar ou prestar um serviço, um trabalho para a empresa A, B, C, D e E ao mesmo tempo, com o mesmo engajamento, com a mesma motivação, com o mesmo comprometimento. E o terceiro, a conectividade, ou seja, o mundo hoje está completamente conectado e vai continuar cada vez mais. Então, eu diria que aqueles atributos tradicionais de um bom profissional, que são lealdade, comprometimento, estudo, formação, compliance, né? Conhecimento de compliance, respeito a normas de compliance, que são absolutamente necessários, mas não são mais suficientes. Aqueles atributos tradicionais somam-se esses novos atributos do funcionário estar muito conectado a toda a tecnologia presente e futura, a ele saber ser um multitask e ser autônomo para trabalhar em diversas frentes e estar completamente conectado. Eu achei muito interessante esse paralelo que você traçou com a eletrificação, os veículos autônomos e a conectividade, a nova tecnologia, né? Com o comportamento, digamos assim, com as demandas das pessoas. É muito interessante isso daí, gostei. Você me traz aqui uma preocupação que eu tenho. Eu no portal Pensamento Corporativo, ele tem como objetivo fomentar e difundir as boas práticas da gestão e governança, ética e educação. A educação é um tema que eu tenho batido muito, Luzi, eu tenho comentado muito, escrevo muito sobre essa situação e me preocupa. Porque até no meu livro tem um paralelo, dediquei um capítulo à análise da educação e uma pequena comparação com a Coreia do Sul, que durante uma geração evoluiu a educação de uma forma que conduziu a Coreia do Sul ao poder que ela tem hoje, graças a essa política de educação. E você tocou no paralelo, você fez o paralelo da conectividade, da tecnologia, da eletrificação. Isso não segrega ainda mais, porque você falou, as pessoas têm que estar mais antenadas, as pessoas têm que estar mais ligadas a tudo que está acontecendo. Isso não segrega ainda mais, Luzi, o desenvolvimento dessas pessoas que não têm acesso a isso? Qual que é a sua visão? Eu sei que nós estamos até saindo um pouco do tema, mas não estamos saindo muito, não. O que você pensa a respeito do futuro da educação? Porque eu costumo falar assim, puxa vida, né? Independente veja, aqui não é uma questão política, não, em hipótese alguma, porque a educação, o problema da educação no Brasil não é um problema de hoje, ele vem de muito tempo, né? Eu costumo dizer que nós somos fantásticos, o país é fantástico para estabelecer plano safra. Todo ano tem um plano safra maravilhoso, não sei se você já percebeu, e que funciona. E faz o quê? O nosso agronegócio ser o que é, bater recordes de exportação. Acabamos de bater mais um recorde agora. O nosso plano safra é muito bem feito anualmente. Por que a gente não consegue ter um plano anual, um plano de educação, né? Um plano de educação anual? Mas isso me preocupa, que você comentou, porque eu vejo como uma potencial segregação ainda maior das pessoas que têm acesso e que podem atender a essas demandas que você colocou. O que você pensa a respeito disso? Bom, Orlando, primeiro, a educação é a base de tudo, né? Eu costumo dizer que se você elencar os principais problemas do Brasil, vamos nos restringir ao Brasil, e de novo, sem nenhuma ideologia, você vai descobrir que praticamente a origem de todos os problemas está na educação, ou na falta de educação, ou na educação precária. Porque se você elege um governante e ele não corresponde à sua expectativa, foi porque você votou errado. E se você votou errado, foi talvez porque você não tenha tido o discernimento necessário para realmente pesquisar aquele candidato a fundo e não se deixar levar por aquilo que você está vendo, e você votou equivocadamente. Então, aí também a educação é fundamental. A educação, ela é a base para um cidadão, direitos e deveres, né?
Você precisa ter um nível de educação, de conhecimento, para saber quais são os seus direitos, mas também quais são os seus deveres, né? O que você espera do país, mas o que você precisa dar de retorno ao país. Isso vem através da educação também, né? A educação, ela abre horizontes. Então, a educação é absolutamente fundamental. Com relação às novas tecnologias aplicadas à educação, eu acho que tem um risco e tem uma oportunidade muito grande, né? O risco é o risco de segregar ainda mais. Então, quando você pega algumas classes sociais que pouco vão para a escola, onde a evasão escolar é muito grande, isso no ensino tradicional, onde você pega o seu transporte, vai para a escola, você entra às 8 horas da manhã, sai ao meio-dia, vai com a sua merenda, etc. Imagine o risco de evasão de uma educação à distância. Então, eu acho que esse é um desafio muito grande. Como que com uma educação à distância, uma educação online, uma educação virtual, você consegue ter o engajamento e o comprometimento da criança, do estudante, do aluno, né? Por outro lado, também há uma oportunidade muito grande de você levar a educação a quem não teria acesso à educação, desde que você crie condições para que isso aconteça. Desde que a casa daquele aluno de uma renda menos favorecida tenha acesso ao Wi-Fi, desde que aquele estudante tenha acesso a um laptop ou a um dispositivo, um computador, onde ele possa interagir com o professor, onde ele possa ter acesso à aula, né? Então, depende muito da estrutura em que o país oferece para que essa educação à distância chegue ao destino, chegue ao aluno, né? À criança. Então, eu vejo como uma oportunidade e um risco também. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa, né? O tempo ele vai rápido demais. Eu estou vendo aqui, eu tinha tanta coisa para falar com você, eu tinha tanta coisa para colocar nessa conversa, vai ficar para uma próxima. Mas eu tenho aqui duas coisas que eu queria pedir a você. Qual que é a sua mensagem? Eu queria que você deixasse uma mensagem para esses talentos, esses futuros gestores. Uma mensagem, como eu falei no começo, você é uma pessoa que tem uma grande vivência, mas você ainda tem muita lenha para queimar, porque você é jovem e você tem uma visão muito apurada do que vem pela frente, uma visão do futuro, de tecnologia. Você, como você mesmo falou, você está muito antenado, e antenado numa posição de gestor, de CEO de uma das principais empresas do país. Então, a pergunta é, qual a mensagem que você passa para esses jovens? Em termos de ambição, em termos de futuro, o que você falaria para eles, para motivá-los ou para orientá-los, e também para aqueles que vão depois para os conselhos. Uma coisa é a mensagem para os jovens, a outra coisa, a mensagem para aqueles que são experientes e que vão entrar num mundo de conselho, trazendo toda aquela experiência de passado, mas trabalhando em um novo ambiente que requer também um pouco mais de visão apurada, um pouco mais de visão de futuro. Eu queria, por favor, que você passasse essas duas mensagens. Eu vou começar pelos jovens, rapidamente. Nós temos um programa de formação de jovens carentes aqui na empresa, chamado Formare, que é administrado pela Fundação IOSP. E todo ano eu tenho um bate-papo, são 14 alunos, 7 meninas, 7 meninos, de 15 a 17 anos, e todo ano eu tenho um bate-papo com eles, aliás, vários bate-papos, e eu acho que o que eu falo para eles é exatamente a resposta à pergunta que você me fez, né? Então eu falei, primeiro, não desista nunca, porque o caminho é difícil, o caminho é tortuoso. A tendência natural é falar, não estou aguentando, eu estou cansado, estou trabalhando, eu estou estudando, eu não estou tendo o desenvolvimento que eu gostaria de ter no prazo, na velocidade. Não desista nunca. Essa é a primeira mensagem. A segunda, nunca pare de estudar. Nunca pare de estudar. Você está com 40 anos, 50 anos, 60 anos, continue estudando. Que dirá para quem é jovem entrando no mercado de trabalho. Nós falamos sobre a importância da educação. O terceiro,
independente de qualquer tecnologia que a sua empresa tenha ou venha a ter, é fundamental que você tenha paixão pelo que faz e paixão por onde você está trabalhando. Eu nunca vi na minha carreira até hoje, Orlando, alguém ter uma ascensão vertical sem gostar do que faz e sem gostar de onde está. Porque a maior motivação, o maior comprometimento e engajamento é de dentro para fora. Você gosta do que faz, você gosta de onde você está trabalhando, isso naturalmente trará comprometimento, lealdade e um trabalho responsável, né? O quarto ponto é aqueles que nós comentamos, né? Esteja atualizado em relação a tudo, em relação à tecnologia, em relação às novas relações de trabalho, né? Em relação ao que virá para o futuro, né? Tecnologias disruptivas e etc. Esteja sempre conectado, sempre atualizado. Com relação aos conselheiros, eu acho que não é, na verdade, muito diferente, não é? O conselheiro, ele tem a vantagem do cabelo branco, né? Eu costumava ouvir, nada substitui um cabelo branco. Em parte é verdade, porque aquela experiência, aquele passado, né? A pessoa fala, opa, para, isso eu já fiz e não deu certo, quebrei a cara. Né? Absolutamente necessário para qualquer board de empresa. Mas não é mais suficiente. Agora, também o conselheiro tem que ser um conselheiro visionário, um conselheiro que consiga enxergar 5, 10, 15, 20, 30 anos à frente e que, então, passe os seus ensinamentos, as suas sugestões, as suas recomendações, os seus conselhos à empresa em que ele está assessorando, não só com base no que ele viveu, mas com base no que ele está enxergando para o futuro. Acho que essa seria a minha mensagem. Ah, sensacional. Principalmente essa parte que você falou de juntar, parece o melhor dos mundos, né? Você juntar a experiência com, ao mesmo tempo, em uma pessoa que seja visionária, que consiga enxergar o que vem pela frente. Eu concordo plenamente com você. Bom, Luzi, olha, eu te agradeço demais, como eu falei, eu tenho aqui tenho aqui pelo menos mais uns 15 assuntos que eu queria colocar com você, mas vai ficar para a próxima. Fica para a próxima. Espero que tenhamos essa possibilidade. Desejo muito sucesso à MWM, eu acompanho a evolução da empresa, os lançamentos. Vocês acabaram de entrar agora no setor, não agora, mas recentemente vocês entraram no setor de grupos geradores. Eu acho que energia é uma situação no país que tem risco, então vocês estão entrando nessa área, muito importante. E o Brasil é um país que tem jeito, é um país que vai crescer e precisa de energia. Luzi, muito obrigado pela gentileza em aceitar o meu convite e pela sua presença. Orlando, eu que agradeço, você sabe a admiração que eu tenho por você. O trabalho que você faz eu considero como imprescindível no desenvolvimento e modernização da gestão nacional, né? Não apenas da indústria nacional, mas do Brasil como um todo. Você é um influenciador, você é um executivo extremamente importante para todos nós e eu queria então parabenizar todas as múltiplas atividades em que você atua e de forma muito proativa e muito eficiente, né? E é um prazer estar com você sempre e conte comigo para contribuir sempre que você precisar. Com relação aos grupos geradores, de fato, uma ideia interessante foi uma quebra de paradigma na companhia, na MWM. Você faz parte dessa história e sabe disso, e eu te agradeço muito por isso, né? E como eu disse lá atrás, quando nós tivemos o insight de entrar nesse negócio, né? A MWM entra para ser protagonista e não para ser coadjuvante. E num espaço tão curto que nós entramos nesse negócio, nós já somos protagonistas graças ao trabalho de todos, né? Mais uma vez, muito obrigado mesmo pela oportunidade e conte sempre comigo. Não, e você acabou de deixar... Um abraço a todos. E você acabou de deixar mais uma mensagem muito importante, né? Aonde entrar, entre para ser protagonista. Exatamente. Não é isso? Então, muito obrigado, Luzi. Conversei aqui com José Eduardo Luzi, presidente e CEO da MWM Motores e da MWM Grupo Geradores, uma empresa do grupo norte-americano Navistar. Uma boa semana a todos e muito obrigado.